Então, essa análise desses demonstrativos, ela pode ser feita sobre dois aspectos. O primeiro aspecto a gente chama de análise horizontal e análise vertical. E posteriormente nós vamos trabalhar também a análise através de índice econômico e financeiro. Tá? Então, o que seria essa análise desses demonstrativos, ao qual, após a realização das mesmas, nós vamos ter informações para possíveis tomadas de decisão. Essa análise ela vai possibilitar o comportamento de cada item dos elementos que compõem aquele patrimônio ou o resultado daquele empreendimento, sobre um aspecto evolutivo, tá? E sobre um aspecto comparativo. Então, sobre o aspecto evolutivo, nós estaremos trabalhando a chamada análise horizontal. Já sobre o aspecto comparativo, que vamos explicar daqui a pouco, estaremos desenvolvendo a análise vertical. Então, como primeiro exemplo, nós temos a seguinte situação. Imaginem dentro de 3 anos, tá? Por exemplo, 2007, 2008 e 2009, como se comportou a nossa principal receita operacional dentre esses 3 anos. Temos também uma análise do nosso caixa da empresa durante 2007, 2008 e 2009. Esse caixa, ele aumentou, ele diminuiu ou ele se tornou estável? Essa receita, ela também manteve uma estabilidade ou teve acréscimos ou decréscimos? A nossa folha de pagamento, por exemplo, as despesas com salários que nós incorremos, elas tiveram também um equilíbrio, tá? Ou tivemos uma redução ou um aumento dessas despesas? Então, são informações importantíssimas para o gestor ter uma noção da evolução, tá? Daquele elemento patrimonial ou daquele elemento de receita ou de despesa. E esta análise feita sobre o aspecto evolutivo é justamente trabalhada na análise horizontal. Porém, é interessante também que todas essas peças que nós acabamos de evidenciar para vocês, que ela seja feita também de maneira comparativa entre os próprios elementos patrimoniais ou de resultado. Exemplo, aquela receita que nós acabamos de falar ainda há pouco, qual a relação dela, por exemplo, com o nosso lucro? Então, lembrando que eu tenho a receita, depois da receita eu tenho todos os custos e despesas, até chegar aqui embaixo na nossa última linha da demonstração do resultado do exercício, o nosso lucro. Então, qual a relação deste lucro com a nossa receita? Outra análise a ser feita. Qual a relação, por exemplo, de todas as despesas que eu tive com impostos em relação à minha receita? Qual a relação entre a minha folha de pagamento, que eu tenho aqui identificado como despesa com salários, em relação à minha receita? Isso não quer dizer que eu só possa fazer comparativos com a receita, uma vez que a receita ela é convencionalmente trabalhada na análise, na estrutura da demonstração do resultado, como um padrão. Então, todos os elementos a gente costuma trabalhar em relação à nossa receita. Porém, isso não quer dizer que eu não possa fazer relações com outros elementos, como, por exemplo, qual o impacto da minha despesa de salários no meu lucro, no meu resultado? Qual o impacto dos meus tributos no meu lucro? E esta comparação, esta análise comparativa, ela é feita justamente através da nossa análise vertical.